Segunda Reis, capítulo 18, no versículo 13. Amém? Vamos lá. Vou ler aqui. Eu vou ler por pedaços. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler o texto por pedaços, vou parar e vou comentar com você. O que esse aqui de Senaqueribe invadindo Judá? Eu já vou adiantar para você. Ela é uma batalha que ocorreu não no campo de batalha. Essa foi uma batalha emocional, ou uma batalha nos pensamentos, uma batalha na mente. Ontem na live nós até comentamos, não estava nem na live, mas veio na minha mente do capacete da salvação. E o capacete da salvação tem, lá que está em Efésios, fala que tem a função, o capacete numa batalha, de proteger a mente. E a palavra de Deus, ela nos dá o capacete da salvação que vai proteger a nossa mente, porque muito do que vivemos na nossa vida, principalmente nesses dias, é travado na nossa mente. Então nós estamos vivendo uma batalha emocional todos os dias, mas principalmente nesses dias agora de pandemia e que chegam tantas notícias. Chegam tantas notícias de todos os lados. E eu queria tratar isso com você nessa noite. Não que o problema não exista, não que a circunstância não exista, ela existe, mas ela é muito mais na nossa mente do que no real. Então nós vamos entender, tá? Não estou falando que pandemia não existe, o coronavírus ele está infectando pessoas estão morrendo, mas eu quero trabalhar agora com você, com as notícias que se originam disso, tanto na parte de saúde, como na parte emocional, familiar, financeira. E nós vamos entender um pouquinho disso agora. Então nós vamos ler do versículo 13 ao 17 agora. Diz assim: no ano décimo... Não, é do 13, desculpa. É do 13 ao 18. No ano 10º, quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras, o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira, e os deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou a Laquis, a Tartã, a Rabsaris e Rabsaque, com grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Para aqui um pouquinho.
Senaqueribe com um grande exército se levanta e vai contra Judá, contra as cidades fortificadas de Judá e as toma. Então o inimigo estava se levantando contra o rei Ezequias e contra o seu povo para os tomarem. E ele manda aqui dizer ao rei Ezequias, né, que iria tomar tudo, inclusive Jerusalém. Então o que Ezequias faz? Com medo, ele ainda não havia chegado nele ainda, mas ele com medo, olha, lembra que nós falamos de medo? Com medo do que fosse acontecer com ele, com o povo, se sujeita a Ezequias, abre mão das coisas que estavam no templo do Senhor e dá para esse rei. Ele abre mão dos utensílios, tira da casa. Olha aqui, ele fala, ó, no versículo 15: deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Ele se sujeita a uma intimidação do inimigo e tira aquilo que era da casa do Senhor, aquilo que era consagrado ao Senhor, e entrega para o inimigo. Olha o que o medo faz. Na mente, ele ficou com medo. Os caras vão tomar aqui Jerusalém, onde eu estou. Ele vai chegar aqui, vai destruir tudo, vai matar o povo, vai me matar e o resto vai levar cativo. Ele fica com medo na mente, no coração. Mas começa aqui. Foi uma guerra que começou aqui na mente dele. Uma guerra emocional, uma batalha emocional. Só dele falar, só de Senaqueribe estar falando, ele já ficou com medo, fala: leva tudo, leva tudo. Se sujeitando ao inimigo. O que nós temos visto hoje nos nossos dias? As pessoas estão desesperadas. Se falar que tem que tomar álcool em gel, toma, para não ficar infectado. Ah, você tem que vender a sua casa. Não. Hoje eu ouvi um comentário, né? A Adriana comentou comigo a diferença que um cristão e um não cristão, né? O cristão falava: olha, Deus vai enviar os recursos, você vai conseguir pagar todas as suas contas, vai pagar todos aqueles que você deve, né? E a diferença de um não cristão se falando assim: não pague nada, não pague nada, você não sabe o que vai ser amanhã. O que vai ser amanhã, quem vai dizer é o Senhor. Nós não temos que nos sujeitar ao que o ímpio diz, o que o ímpio estava dizendo aqui para Ezequias. Nós temos que... E Ezequias errou nesse primeiro momento. Temos que olhar para a palavra. Ele era um homem que ouvia a voz de Deus, que Deus tirou os postes ídolos do reino, mas nesse momento ele pisou na bola. Em vez de ele consultar a Deus, ele foi nas suas emoções tentar fazer do jeito dele. E olha o que deu. Além dele dar as coisas da casa do Senhor, mesmo assim Senaqueribe enviou o exército. Toda vez que eu e você agimos pela nossa emoção, motivados emocionalmente, dá errado. Porque o diabo só veio para roubar, matar e destruir. E nisso ele vai usar de todas as armas para te enganar e para me enganar. Ele enganou Ezequias, ele já sabia que ele ia atacar. Ele já sabia que ia atacar, mas ele quis ainda tirar um proveito ainda em cima de humilhar ainda Ezequias.
E Ezequias se dobrou. Então, a mim e a você, antes de nós tomarmos decisões precipitadas, devemos consultar ao Senhor. Ezequias não fez isso no primeiro momento. Ele não buscou ao Senhor no primeiro momento. E deu no que deu. Tirou a prata, tirou o ouro, tirou os tesouros da sua casa, até o ouro das portas que ele havia colocado nas portas na casa do Senhor, do templo. E foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu ao inimigo. Falou: isso vai livrar minha cara, estou bem na foto. Não, ao contrário, o inimigo só estava esperando isso. Falou: agora vocês podem cercar a cidade. E foi o que aconteceu aqui, né? E aí eu acho que Ezequias começou a cair em si e falar: fiz besteira. Quantas vezes eu e você agimos na nossa emoção, fizemos o que deu na nossa cabeça, agora beleza, agora eu tô liberado disso, e a coisa se reverte, e aí você fala: meu Deus, o que eu fiz? Senhor, tem misericórdia. Aí a gente vai clamar a Deus. Aí a gente começa a clamar a Deus. E aí no versículo, agora vamos voltar aqui, né? Aqui começa a afronta. Já fez a besteira e vai ser mais afrontado agora. Versículo 19. Rabsaque, que foi enviado pelo rei Senaqueribe, lhes disse: dizei a Ezequias. Ezequias não tinha ido, ele tinha mandado aqui a Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá e Asaf. Então Rabsaque manda dizer a Ezequias: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho, versículo 20, bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem pois agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis: confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entenderemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras somente a ti e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a própria urina? Então
Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Para um minutinho. Enquanto eles estavam afrontando a Ezequias, estavam afrontando ali que ele não tinha capacidade de montar os cavalos do rei, se fosse dado a ele, que não poderia enfrentar o menor dos capitães do rei da Síria. Até aí a coisa estava indo. Era uma afronta, mas contra Ezequias. Era uma afronta contra o povo. Até ali a coisa não estava pegando. Mas quando chega aqui no versículo 30, aí a coisa começa a mudar de figura. Porque até então eles estavam afrontando aqui a Ezequias, o homem que não tinha ouvido a Deus e tentou resolver do seu jeito. E assim acontece comigo e com você. Quando nós não consultamos a Deus e fazemos do nosso jeito, a afronta vem para nós. A afronta vem para nós. E você não tem nem o que falar, porque você fala: é verdade. Eu pisei na bola. Eu não consultei a Deus. Fiz do meu jeito. E agora está aqui na minha porta, me afrontando. Mas a coisa começa a mudar de figura no versículo 30. Porque agora começa a afrontar ao Senhor. Porque até então eles não estavam falando: olha o Deus que você confia. Enquanto está afrontando a nossa decisão humana, é uma coisa. Quando nós agimos pela palavra de Deus e vivemos uma vida segundo a vontade de Deus, aí começa, a história muda de figura. Vamos lá. Versículo 30, eu vou ler de novo. E nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um na sua própria vide da sua própria figueira, e bebei, cada um da sua água da sua própria cisterna. Aqui começa a proposta do inimigo. Olha, vocês podem, confiem em mim, vocês vão poder comer, beber da sua própria água, da sua própria comida. Vocês apenas têm que se sujeitar para onde que eu vou mandar vocês. Olha aqui no versículo 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Quer dizer, vocês vão ser meus escravos, vocês vão poder viver muito bem. Você vai poder fazer o que você quiser, você não vai ter que dar conta para o seu Deus, não. Você vai ter que dar conta para mim. Se vocês me servirem, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vocês vão ser meus escravos, eu vou ser o seu Senhor. Vocês vão poder fazer o que vocês querem. É isso que o inimigo quer. Ele dá uma proposta para nós. Você pode viver, fazer o que você quer sem prestar conta a ninguém, somente a mim. É isso que o diabo quer. Que negócio de Deus, negócio de igreja, de ser crente, de honrar esse Deus, sai fora. Me sirvam. Essas são as propostas do diabo no nosso dia a dia. Ser fiel ao Senhor. Para com isso. Tudo na mente. Olha, não teve nenhuma flecha lançada, não teve nenhum carro de guerra até agora. Tudo aqui, ó.
As pessoas ouviam e na mente aqui estava processando e o coração. Começa aqui. Tudo está aqui. No falar, eles estavam apenas falando e o povo de Deus ali estava recebendo. Agora nós vamos entender. Continuando na parte B do versículo 32. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. É a mesma coisa quando nós lançamos aqui uma palavra profética. Quando você ouve alguém falando, olha, Deus te lança uma palavra. Você não vai continuar nesse estado. Olha, Deus está dizendo aqui, dando uma palavra profética sobre a sua vida. Não sei se você viu no momento da oferta. Se você não tem uma semente, Deus faz um propósito com Deus. Deus vai enviar. Comece você agora a provar de Deus. Aí você fala, aí o diabo vem na sua mente e fala, isso é conversa fiada. Não, até parece, isso é conversa do pastor. Começa a querer roubar as sementes. Começa a querer que essa semente caia na beira do caminho, vê os pássaros e come. É isso que eles estavam fazendo com o povo. É isso que eles estavam querendo fazer com o povo aqui, lançar medo nas emoções. É uma batalha que está acontecendo aqui. Como no seu dia a dia você vive batalhas. Eu recebi um diagnóstico médico. Aí a gente ora, profetiza. Você fala, mas será que é verdade isso que o pastor está falando? Ou alguém orou por você? Eu até estou me sentindo melhor, mas será que eu fui curado mesmo? E aí a semente é roubada. Estavam tentando roubar aqui. Olha no 33. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países que os livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Olha só, ele falou, os deuses desses povos todos aqui nós conquistamos. Só que aqueles povos não serviam ao Deus que nós servimos. É isso que ele não estava entendendo. A confiança de Israel, do povo de Deus, não estava no exército. Estava no Senhor, sempre foi assim. Deus sempre quis que a nossa confiança não estivesse numa poupança. Deus sempre quis que a nossa confiança não estivesse numa aplicação, em propriedades, em bens. Que a nossa confiança não estivesse na sua capacidade financeira, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade emocional, mas a confiança de todo cristão, nós temos que ter essa confiança no Senhor. É uma batalha que começa aqui, ó. Hoje você está tendo esse entendimento. Porque aquele homem que tinha confiança no dinheiro, ele falou assim, preciso construir novos celeiros. Vai vir uma colheita muito grande. E ele largou as coisas do Senhor e se focou só na sua área profissional e financeira. E aumentou os seus celeiros, aumentou toda a sua capacidade de armazenagem, os servos aumentaram e não se preocupou com a sua alma, não se preocupou com aquilo que Deus, se era a vontade de Deus que ele aumentasse os celeiros. Ele não perguntou para Deus se a vontade de Deus, olha, Senhor, eu devo aumentar os meus celeiros? Eu devo aumentar a minha capacidade, eu devo aumentar a minha produção. Ele não foi perguntar para Deus, ele fez o que estava no coração dele. E quando ele estava contemplando tudo aquilo que ele tinha, diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Olha
a importância de nós confiarmos no Senhor. Olha a importância de nós confiarmos plenamente, em todo o tempo, no Senhor. O Senhor está nos chamando aqui para uma batalha que muitas vezes, se você não passou, se você não está passando, um dia você vai passar. Aonde que é uma batalha que começa na nossa mente. É uma batalha invisível. É uma batalha que se segue agora aonde que está o nosso coração. O povo ali estava sendo torpedeado. Os dardos inflamados do inferno estavam sendo lançados sobre ele agora. E a única coisa que iria proteger eles era o escudo da fé, que nos livra dos dardos inflamados de Satanás. Eles estavam sendo ali bombardeados, atacados, assim como você nesses dias tem sido bombardeado e atacado. Dardos inflamados têm sido lançados 24 horas para minar a nossa fé. Você tem sido assolado por notícias 24 horas, seja na TV, seja na internet, seja no Instagram, ou no Facebook, YouTube, ou o que quer, rádio. Liga um meio de comunicação e você vai ser bombardeado. E Deus está nos mostrando aqui aonde que essa batalha vai começar, aonde ela vai acontecer e aonde ela vai ser finalizada. Versículo 36. Olha aqui que interessante. Calou-se, porém, o povo e não lhes respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe responderei. Nesse momento, Ezequias começou a ser um homem sábio. Não respondam. Não ajam pela emoção, como eu fiz lá atrás, tentando negociar com o inimigo. Eu já errei. Vocês vão errar também? Por isso que eu estou falando, eu já errei. Já aprendi a lição. Então, não ajam, não respondam, não tomem decisão pela emoção ou por aquilo que você está ouvindo, pelas circunstâncias. Então, versículo 37. Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Tendo o rei Ezequias, capítulo 19, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Até que enfim Ezequias toma uma decisão sábia. Ele, quando caiu isso nos seus ouvidos, ele falou: eu só tenho um caminho: me prostrar diante do Senhor. Eu só tenho um caminho: eu tenho que buscar a face do meu Deus. Foi o que nós cantamos aqui. Veio o Espírito de vida, veio para nos libertar. Nos libertar de quê, pastor? Nos libertar de nós mesmos. Nos libertar das nossas decisões. Nos libertar dos nossos achismos. Ezequias caiu em si. Ezequias aqui, ele foi tomado de uma indignação. Ele falou: agora essa afronta não é mais contra mim, contra as minhas besteiras que eu fiz. Esta afronta é contra o Senhor. É contra as promessas que Ele tem para nós como povo. As afrontas que têm chegado até você, não é contra você e sua casa. As afrontas têm sido agora contra o Senhor. Então, no versículo 2, enviou Eliaquim,
Enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas essas palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou a afrontar. Olha aqui, mudou a posição, lá do começo que nós lemos. O Deus afrontar não a mim, não as minhas decisões que foram erradas, mas agora afrontando o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, oração pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. E Isaías lhes disse: dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus está falando para mim e para você. As afrontas que têm se levantado no nosso dia a dia, seja contra a nação brasileira, seja contra o nosso povo, contra o povo de Deus, seja contra a sua casa, seja contra a sua empresa, seja contra o seu emprego, seja contra as suas emoções, seja contra a sua saúde. Assim diz o Senhor, isso é profético sobre a sua vida, meu irmão. Não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria, quer dizer, que o sistema, que o mundo está falando, blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Glória a Deus! Quando eu e você apresentarmos diante de Deus as nossas súplicas, nos humilharmos aqui, rasgar as suas vestes, se cobrir com cinzas, quer dizer, se humilhar diante de Deus. Quando essas afrontas vêm contra a nossa vida, nós temos que nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia. Essas afrontas não são contra nós, mas contra a tua palavra, contra o teu povo. Foi isso que Ezequias fez. E os servos fizeram. E o rei da Síria não desistiu. O diabo não desiste. A Bíblia diz que ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Mais uma vez na mente. Buscando. Se a sua mente começa a duvidar, começa a achar que não tem jeito, ele vai te tragar. Ele vai te tragar. Quer subjugar. Ele não pode te tocar até que você ceda. E ele continuando, assim como o diabo não desiste. Versículo 8. Hoje nós vamos ler um pouco a palavra aqui, mas eu creio que vai gerar uma fé profunda no seu coração. Versículo 8. Aqui o rei envia cartas de afronta. Olha aqui. Voltou, pois, Rabsaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Olha a afronta agora a Deus. Não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Sabe o que está falando? Olha, você acha que a sua casa não vai cair nessa situação econômica
Você acha que a tua casa não vai sofrer o impacto aqui na área da saúde, na área espiritual, ou emocional, ou o que quer que seja? Está afrontando você. Ah, mas você vai perder o seu emprego. Sua confiança está no emprego? A sua confiança está nessa empresa? A sua confiança está em quê? Não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Você não está ouvindo o que eu estou fazendo na economia mundial, não? Você não está vendo que eu estou destruindo empresas, estou fechando lugares, estou fechando igrejas, estou fazendo o que eu quero aqui? Na mente. Ataque na mente, nas emoções. Nenhuma flecha foi lançada ainda. Ele quer subjugar, bramando ao redor, buscando a quem possa tragar. Presta atenção. A todas as terras, no versículo 11, já tens ouvido o que se fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarás? Você não está vendo que nós estamos o que está acontecendo lá na Itália? Você não está vendo o que está acontecendo na Espanha? Você não está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Aqui não. Aqui tem um povo que clama. Aqui tem um povo que teme a Deus. Não interessa o que está fazendo nas outras nações. Não que nós não vamos orar por eles, e vamos orar, mas nós estamos em Jerusalém. A sua casa é Jerusalém. A sua casa é Jerusalém. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor da nossa casa. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezef, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfarvaim, de Rena e de Iva? Você não viu o que está acontecendo nos países, na China, na Índia, e não sei mais aonde? Fala, aqui não. Aqui tem um Deus. Eu não sei lá nos países o que aconteceu. Ezequias não sabia o que tinha acontecido naqueles países. Mas nós sabemos o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos vendo aqui no Brasil o que morria por dia aí fora. Aqui nesse período todo não morreu ainda. Nós lamentamos pelas pessoas que faleceram. Não estou menosprezando nada. Mas eu sei que tudo é fruto do que tem acontecido no Brasil, disso não se espalhar da maneira como se espalhou no mundo, fruto dos projetos e planos que Deus tem para o Brasil, que os projetos e planos que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Nós temos recebido palavras proféticas dia após dia. Eu não estou olhando para os rumores, não. Eu não estou olhando para aquilo que o inimigo tem lançado no dia a dia, não. Eu estou olhando para o que a palavra de Deus tem falado esses dias. Eu tenho olhado, eu tenho me espelhado e vivido segundo a palavra de Deus. Desliga o noticiário e vai para a palavra de Deus. Desliga o YouTube de profecias de destruição e vai para a palavra de Deus. E nós vamos sair desse tempo mais fortes do que quando nós entramos. Quando você sair dessa quarentena, você vai sair mais forte, com mais fé, mais ousado do que de antes. Se prepare. Vamos lá. Ezequias pega essas cartas de afronta. É como se tivesse tudo que você está vendo nos noticiários sobre o Brasil, imprimisse tudo e falava: Senhor, é mais fácil, pega assim, ó, pega o seu celular,
Fala, Senhor, tudo que está aqui, ó, todas essas cartas de afronta contra o Brasil, todas essas cartas de afronta contra a minha família, todas essas cartas de afronta contra a tua igreja, todas essas cartas de afronta contra a nação brasileira, isso aqui é contra o Senhor, não é contra a minha vida, não. É contra o Senhor, contra a tua igreja. E ele faz uma oração. Vamos ver aqui no versículo 14. Tendo Ezequias recebido as cartas das mãos dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Senhor, olha as cartas de afronta aqui. Está tudo aqui no celular. Olha as cartas de afronta. E orou perante o Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu e somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe aqui é o sistema. Senaqueribe aqui é o mundo. Senaqueribe aqui é Satanás com as suas mentiras. É Satanás com seus ataques. E as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. É o que nós estamos vendo. Estão todas as nações sendo assoladas. Olha que texto profético e muito atual para os nossos dias e para nós aqui no Brasil. Para você que está me ouvindo. É verdade que os reis... É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mão de homem, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. É essa que tem que ser a minha sua oração. Essa tem que ser a minha oração. Podem ter cartas de afronta, podem as nações estar sendo assoladas, pode estar tudo pegando fogo, mas nós nos levantamos como povo de Deus e começamos a profetizar: aqui tem um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e aqui tem um povo que ama e serve ao Senhor. Aqui tem um povo que não se dobra às chantagens de Satanás, às chantagens do mundo. Nós não vamos negociar com o sistema, nós não vamos negociar com o inimigo. Nós aqui estamos nos prostrando, clamando ao Senhor. E então, a partir do versículo 20, olha a resposta. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Olha a resposta de Deus aqui. Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Sabe o que quer dizer isso aqui, meu irmão, minha irmã? Que quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós lançamos sobre Ele as cartas de afronta que têm sido lançadas contra a nação, contra o nosso país, contra o nosso povo, Deus está ouvindo esta oração. As afrontas que têm sido lançadas contra a sua vida, contra a sua família. Saiba de uma coisa: Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Quando ele diz lá no versículo 16: Senhor, inclina o ouvido e ouve. Eu quero dizer que Deus está ouvindo a sua oração. Deus tem ouvido o seu choro. Deus tem ouvido o seu clamor.
Deus não está indiferente nesses dias, meu irmão, minha irmã. Deus está com os ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar que se chama sua casa. Deus não esqueceu de você. Se você tem lamentado, se você tem chorado, porque toda lágrima Deus está recolhendo, está colocando numa taça. O Senhor não esqueceu de você. Versículo 21. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que quer dizer esse versículo aqui? A filha de Sião, a virgem, filha de Sião, a filha de Jerusalém, o povo que eu amo, o povo que me serve, que me ama. As meninas não estão nem aí com você. Essas palavras de afronta, elas são palavras ao vento, porque o coração delas não está nessas palavras, não temem essas palavras. Versículo 22. A quem afrontaste? E de quem blasfemasse? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Aquilo que tem sido lançado contra você, contra este país, contra a nossa cidade, pelo lugar que você habita, não tem sido contra você, mas contra o Senhor. Contra o Senhor. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes e ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo seus altos cedros e ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já de há muito dispus estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduziste a montões de ruínas, a cidades fortificadas. Por isso seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como erva do campo, e a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimados antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis, olha aqui a resposta de Deus, o que Deus ia fazer com ele. Marca, risca na sua Bíblia aí o versículo 28. Por causa do teu furor, por causa de tudo isso que você fez contra o meu povo, Deus está falando, contra mim. Olha o que Deus vai falar. Você foi arrogante. Eis que porei um anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Sabe com que se faz isso aqui? Em boi. Boi, ele pode ter um búfalo, por exemplo. Tem gente que gosta de montar búfalo. E é muito forte, pesa quase 1 tonelada um búfalo. Sabe o que eles põem? Um anzol, uma argola no nariz do búfalo. E qualquer criança pode guiar aquele búfalo. Porque dói, é uma região sensível. Então ele põe um anzol no nariz. E vai levar, e um freio na boca. Você vai parar com esse ataque. E farei voltar pelo caminho que vieste. E isto te será por sinal este ano.
este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os frutos. Este ano ainda não vai faltar, gente. Fica em paz. O que escapou da casa de Judá e ficou, o resto tornará e lançará raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Deus está zelando por nós. Lembra que eu falei para mudar quando você vê Jerusalém na Bíblia? Muda. É você, é a sua casa. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Isso é para a sua vida, para a sua casa. Receba isso. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Esta cidade é a sua casa, meu amigo. Esta cidade é a sua família. Tire os olhos da TV. Tire os olhos da internet, a não ser de terça e domingo, pelo amor de Deus, e nas lives. Olhe para a palavra de Deus, o que Deus está falando. Pastor, mas está acontecendo. Tire os olhos das circunstâncias, não olhe para a tempestade que está ao seu redor. Olhe para a palavra de Deus. Receba isso no seu coração. Receba isso na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Mas eu estou sentindo sintomas de enfermidade no meu corpo. Olha o que a palavra de Deus diz. Rejeita no seu coração. Fala assim: eu não aceito esta enfermidade. Eu não aceito esta situação. Eu não aceito mais isso. Porque pelo caminho que essa enfermidade veio, ela volta. O Senhor está colocando um anzol no nariz dessa enfermidade e levando de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, quando eu e você tomamos posse da palavra de Deus, olha o que nós começamos a nos levantar em ousadia, nós nos levantamos em autoridade e fala assim: ouve, ó rei Senaqueribe de coronavírus. Ouve, ó rei Senaqueribe de desemprego. Ouve, ó rei Senaqueribe na situação econômica do Brasil. Ouve, ó rei Senaqueribe do diabo, seus demônios, o quem quer que seja, suas potestades. Assim diz a palavra de Deus. Olha o que ela diz: que pelo caminho que veio, não vai entrar, no versículo 32, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras ou obstáculos contra ela, porque pelo caminho que você veio, você vai voltar. Porque o Senhor vai defender esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Tome posse desta palavra nessa noite, porque aos olhos humanos e de toda a sociedade, de todo mundo, eles falavam: Jerusalém é a próxima. Só falta Jerusalém, só vamos contar as horas aqui, marcar a hora que Jerusalém vai cair. Mas Deus está na nossa frente. Jesus vai à nossa frente. Jesus vai à sua frente. E sabe o que aconteceu? Olha a resposta aqui no versículo 35.
A mão de Deus se movendo aqui. A mão de Deus fazendo sobrenatural. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Singular, não foi os anjos do Senhor. Um anjo do Senhor. E feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! O sobrenatural de Deus só age naqueles que são sobrenaturais. Deixe de viver o natural e comece a olhar para o sobrenatural de Deus. Deixa Deus começar a fazer o sobrenatural na sua família, na sua casa, na sua vida, na sua área espiritual, na sua área ministerial, familiar, financeira e em todas as áreas da sua vida. Deixa Deus fazer a parte dele. Apenas creia e viva isso. Tome posse dessa palavra nessa noite. Tome posse na sua mente, no seu espírito, no seu coração e comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Comece a declarar, mesmo que você esteja sentindo sintomas no seu corpo, falar: olha, enfermidade, a palavra de Deus diz que por um caminho você veio, mas você vai voltar por este caminho, você não vai ficar aqui. Você veio porque Deus está colocando um anzol no seu nariz hoje. Olha a situação econômica da minha família, olha, Deus está colocando um anzol no seu nariz hoje. Deus está mudando a nossa sorte nesses dias. Já tem mudado a sorte do Brasil e vai continuar mudando até que Senaqueribe, até que Satanás, até que todo levante do inferno volte pelo caminho que veio e seja envergonhado. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nesta noite, meu irmão, minha irmã. Tome posse nessa noite. Deixe de fazer aquilo que está no seu entendimento e busque ao Senhor. Busque a presença do Senhor, até Ele trazer resposta para as cartas de afronta, até Ele trazer resposta para essa situação. Lance sobre Ele, mostra: Senhor, olha as cartas de afronta que estão sobre a minha casa. Olha as cartas de afronta que estão sobre a nação brasileira. Olha os prognósticos que até agora não se cumpriram, mas são prognósticos. Vamos começar a mudar a nossa atitude diante de Deus. Comece a mudar a sua atitude diante de Deus. E deixa Deus ser Deus. Deixa ser o Senhor. E Ele vai defender a cada um de nós. Ele vai defender a nação brasileira. Ele vai defender a igreja dele. Vamos clamar ao Senhor, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos nos render totalmente a Ele. Eu quero pôr um louvor aqui para a gente estar orando aqui, né? Eu queria orar com você aqui, e nós vamos orar agora. Vai se preparando que nós vamos orar juntos aqui. O Senhor tem respostas para o nosso coração, meu amigo. Vai. Deixa eu pôr uma. Pode ser esse aqui mesmo. Ao teu povo cansado, querendo nos libertar, pra depois vir avivar. Ore calamaço, orele manaço, orele canta lamas. Ore clamanaço, orele malaço, orele canta elemanai. Ó Espírito Senhor do Senhor, ó Espírito do Senhor,
Cartas de afronta têm sido lançadas sobre nós. Cartas de afronta têm sido lançadas contra o Brasil. Cartas de afronta têm sido lançadas, ameaças têm sido lançadas na nação, no mundo. Ah, Senhor Deus. Toma, Senhor, toma. Senhor, tem misericórdia, nós nos prostramos diante do Senhor. Nos prostramos diante do Senhor. Nos prostramos diante do Senhor. Senhor, assim como Senaqueribe, nós estamos aqui nos humilhando diante do Senhor. Ah, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas atitudes impensadas que fizemos antes. Agimos pelas nossas verdades humanas. Agimos, ó Deus, pelos nossos achismos. Ah, Senhor, e cedemos ao inimigo. Cedemos às ameaças. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor, o Teu povo. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por atitudes, ó Deus, que tomamos pela emoção, tentando apaziguar o inimigo, tentando resolver as situações do nosso jeito. Oh, Senhor, tem misericórdia. Olha, Senhor, para as cartas de afronta que têm sido lançadas sobre o Brasil, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada empresa, sobre cada igreja, contra o Teu povo, Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, os prognósticos científicos, humanos. Pedimos uma intervenção dos céus. O reclamai, resuridei, clandaramai, derela, suriclandelemai. O reclarassuridei, clamanai, dalamai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos tudo que tem sido lançado, Senhor, na nossa mente. Oh, Senhor, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, blinda o nosso espírito com a Tua palavra. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Cobre com Teu sangue, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o Teu povo que Te ama, o Teu povo que Te honra, o povo, Senhor, que Te serve, Senhor, que não cede às ameaças do inimigo, não tenta negociar com o inimigo. Nós apresentamos no Teu altar, Senhor, estas cartas de afronta, Senhor. Oh, Senhor, nós pedimos, ó Deus, olha, Senhor, para a Tua igreja, olha para o Teu povo, olha, Senhor, para a nação brasileira. Oh, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai colocar um anzol no nariz, o Senhor vai colocar um freio na boca. Oh, te reclama e deresudei, canta lamai. Toma nas Tuas mãos. Toma, Senhor, e desfaz toda a afronta do inimigo. Desfaz, Senhor, como o Senhor disse que não viria esta cidade. Nenhuma flecha vai ser lançada, que não será lançada nenhuma flecha sobre as casas dos meus irmãos, sobre a casa daqueles que me ouvem, que Te honram, aqueles que Te temem. Oh, Senhor, toma nas Tuas mãos. Se tem alguém enfermo nas camas agora, oh, ele pode estar sentindo sintomas, mas o Senhor põe um freio no nariz desta enfermidade. O Senhor põe um freio, um anzol no nariz e um freio na boca, e ele volta pelo caminho que veio. Em nome de Jesus, vem o Espírito de vida sobre esta pessoa agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque nenhuma flecha será lançada sobre ele, sobre ela. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, todo plano de Satanás será envergonhado, será desfeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós lançamos sobre o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à nossa frente. E o Senhor diz que esta cidade é amada do Senhor. Esta cidade é cada um de nós. Esta cidade é cada lar que me ouve agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe, Senhor, a tua presença sobre cada lar agora, Senhor, sobre pessoas que estão nos hospitais, que me ouvem. Em nome de Jesus, visita a Flávia naquele hospital. Que toda hemorragia hoje, o Senhor coloca um freio na boca, põe um anzol no nariz. Da Ana também, o Senhor põe um freio na boca e um anzol sobre o nariz dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem espírito de vida sobre esta pessoa, sobre esta família. Em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Lançamos aos teus pés, sobre a dona Margarete. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida. O Senhor coloca um anzol neste nariz desta enfermidade. Em nome de Jesus, sobre a minha irmã que está na cama com sintomas de coronavírus, o Senhor coloca um anzol no nariz, e volta pelo caminho que veio, em nome de Jesus. Nós lançamos sobre o Senhor e profetizamos vida sobre todos aqueles que estavam sem esperança. O Senhor coloca um anzol no nariz nesta opressão, um anzol no nariz desta mentira de Satanás, e o Senhor faz voltar pelo caminho que veio. Em nome de Jesus, nós vamos provar e vamos ver, porque apenas com um anjo o Senhor desbaratou um grande exército, e vai desbaratar todo o levante de Satanás contra a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que nós já vencemos a batalha em Cristo Jesus. Hoje foi dia de vitória. Hoje foi dia de nós vencermos, tomarmos posse da vitória no Senhor. Não importa o tamanho da afronta. Não importa o tamanho do exército inimigo. Não importa o tamanho da tempestade. Nós temos um Deus que toma nossa causa nas mãos dele. O Senhor Jesus está com você. Em nome de Jesus. Quero dizer que hoje o Senhor trouxe vitória para a sua vida. Tome posse desta vitória. Não importa o que o inimigo está dizendo, não importa o que as cartas dizem, não importa o que as outras nações estão vivendo, importa o que Deus está falando para você nessa noite. Receba isso no seu coração. Quero dizer que eu amo você. Você é amado do coração de Deus e amado do meu coração. E em breve nós vamos estar juntos. E amanhã às 10 horas nós vamos estar na live no Instagram. Tá joia? Venha participar no @CG Ferrazópolis. Você é um precioso de Deus para o Senhor e para mim. Amo você, e que você guarde essa palavra como uma palavra profética no seu coração, para você, para sua casa e para tudo que está ao seu redor. Deus te abençoe.